Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com muita alegria, com mais um GabiCast. A gente vai para mais de 50 podcasts, isso para a gente é um marco. E cada semana nós temos tido a oportunidade de saber de histórias lindas, de trazer mulheres e homens que têm algo para contar, mesmo que dentro da perspectiva dele, a história dele às vezes não seja tão relevante, não seja tão importante, mas a gente traz aqui para mostrar que sim, porque toda voz ela tem um peso, toda voz pode ser usada para algo. E hoje eu tô aqui com uma alegria imensa, porque para mim é uma honra poder estar tendo esse bate-papo com ela, que é uma comunicadora na cidade, uma mulher que tem feito diferença. Tô fazendo esse suspensezinho, porque eu não vou falar o nome dela, vou deixar ela se apresentar, daqui a pouquinho a câmera vai pegar ela. Mas eu tenho certeza que nosso bate-papo de hoje vai gerar muita coisa na sua mente, na sua cabeça, no seu coração. Então, desde já, eu quero pedir você para entrar no nosso canal, curtir, compartilhar. Ela também vai deixar o Instagram dela. Ela também tem coisas muito legais que ela tem falado. Então, se você quer que esse conteúdo alcance pessoas, inspire pessoas, tenha ajudado você, se tem gostado dele, compartilhe, curte e vamos junto formar essa trupe, né? Essa linha de pessoas que estão fazendo coisas relevantes, ok? Então, sem mais demoras, eu vou deixar ela se apresentar, olhando para aquela câmera ali. Olá, Gabi. Então, na verdade, eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Você começou falando, né, de propósito. Então, antes de colocar isso para você, que eu achei muito fundamental, né? Eu sou Bianca Nóboa, algumas pessoas me conhecem como Bibi, então você fica à vontade aí de casa. E é isso, quando você me fala, olha, a gente começou orando, né? Eu não sei se você já contou isso pro pessoal de casa. E aí ela me falou o seguinte, falou assim, olha, porque a gente tem um propósito. E depois de algumas coisas que aconteceram recentemente na minha vida, não é que não tenha sido sempre assim, porém, algumas coisas acontecem para que a gente intensifique algumas coisas que Deus quer da gente. Marcar, né? Para marcar. E aí, tudo na minha vida a partir de então, que foi o nascimento da minha filha, né? Da minha segunda filha. Eu tenho já um menino, é o Antônio de 10 anos e a Maria Laura de 8 meses agora. Eu pedi para que tudo que acontecesse, para que tudo que eu aceitasse, Deus colocasse a mão e falasse assim, olha, tem um propósito, né? Então, a gente não poderia ter começado da melhor forma, porque eu acho que as coisas vão validando, né? Então, essa validação da Gabi ter começado, não, nós temos um propósito aqui, então eu já sei que eu tô no lugar certo. Tudo precisa ser movido assim, né? Sim. O nosso nascimento, a gente já nasce com propósito, porque a gente não sabe disso. Sem dúvida. E a gente vai percebendo, né, ao longo da vida, que às vezes a gente deixa de se submeter a esse propósito por correria da própria vida, por anseios talvez que a gente tenha, mas que não façam parte do todo, né? E aí, eu acredito piamente nisso, que Deus pare e a gente fale, não, olha, daqui pra frente, até aqui você andou da maneira que você quis, eu fui te conduzindo e te ajudando, mas você então não... Foi te soltando um pouquinho pra ver onde você ia. Não é isso? Mas agora é importante que você saiba que há um propósito. Então, nas consultorias que eu vou fazer, nas coisas que a gente vai falar, nos convites que a gente aceita, né? Tem que ter um propósito. Você tem que, como você falou, né? Você quer que esse conteúdo chegue mais à frente? Curte, compartilha, porque é a nossa forma de estar contribuindo com muito mais gente. A gente não sabe quem que a gente vai afetar, como a gente vai ajudar. Exatamente. E às vezes é através da internet que, obviamente, a gente sabe que nem tudo é bom, mas a gente tem conteúdos, sim, que ajudam e edificam muito, né? Então, que esse seja mais um conteúdo dessa forma. É a gente aproveitar, né? A tecnologia a nosso favor. Se a gente ouve tanta poluição de tecnologia, pera lá, que voz que a gente vai ser? Porque a gente precisa aproveitar também, né? E principalmente, né, que voz a gente vai ouvir. Exatamente. Porque a gente realmente há um apelo muito grande, né? Um apelo hoje em dia de muitas questões que nos chegam e aí você realmente precisa filtrar. Filtrar pra gente, filtrar para os nossos filhos, para as pessoas que a gente ama. Eu, por exemplo, né, a gente sabe que alguns programas, alguns conteúdos foram vetados de alguns países. Eu, por exemplo, não abro alguns programas que são até famosos, né? Enfim, algumas redes sociais famosas, porque eu acho que não edifica. Então a gente tem que buscar também, fazer a nossa parte em buscar o conteúdo que realmente vai nos acrescentar, né? É verdade. Sem dúvida. Mas vamos lá, eu sempre gosto de fazer aqui nesse bate-papo, porque hoje, né, a cidade e outras pessoas conhecem a Bibi. E a gente vai chegar na Bibi de hoje, né, que tem
todo o seu trabalho, tudo aquilo que você tem feito para a cidade. Mas eu gosto sempre de puxar uma linhazinha do tempo. Sim. Porque às vezes as pessoas olham, sabe? E veem hoje essa mulher bonita, falante, né? Que tem se posicionado, mas não sabem a construção que isso levou. É verdade. Né? Não sabem o que você precisou abrir mão, ou o que você precisou renunciar, ou os caminhos que você precisou tomar. Sim. Ou, né, ou às vezes aquela coisa assim, igual eu vivo isso, né? Poxa, eu nunca imaginei que um dia eu fosse estar fazendo isso e tal, mas a gente vê a condição de Deus e quando a gente vê, cara, é isso, né? E a gente se coloca mesmo porque quando a gente vai pra mídia, quando a gente vai pra qualquer coisa pública, a gente coloca a nossa cara pra bater. Verdade. É verdade. Né? Então, assim, como é que era a Bibi? Quem era a Bibi? Um dia você pensou que você ia estar fazendo o que você faz? O que você queria fazer desde sempre? Na verdade, eu sempre tive um sonho que foi fazer direito, né? Eu sou uma menina do meu dom. Então, assim, sempre fui uma menina simples, com pais maravilhosos. Minha mãe é uma mulher guerreira, batalhadora, bem conhecida também, é massoterapeuta já há 40 anos. Agora não, agora tá mais descansando, mas enfim, né? Sou filha de uma massoterapeuta, de um mecânico, pais muito guerreiros, mas que a gente não tinha condição de fazer faculdade, era uma coisa impensável, mas era o caminho que eu queria seguir. E sem dúvida isso aconteceu, eu me lembro que muito nova, né? Eu tenho carteira assinada desde muitos anos, né? Acho que desde, sei lá, na minha época de 14, 15 anos, a gente fazia férias de loja, férias de Natal, né? Então, assim, e essa foi a nossa construção de trabalho árduo, né? E, obviamente, nesse caminho não foi fácil. Foi faculdade com fiéis. E realmente, assim, trabalhando. Eu trabalhei muitos anos no Le Canton, depois trabalhei em outros lugares também. E sempre nessa linha. Mas, obviamente, né, eu acho que a gente não escolhe, a gente é escolhido. Deus não quis que a gente seguisse a missão de advogado e eu agradeço super, eu acabei caindo na questão da comunicação. E engraçado, Gabi, que a gente falava assim, né? Eu sempre falei muito e a gente sempre convenceu muito. Sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, essa pessoa convence, olha, cuidado, porque tem muita persuasão. E isso engraçado que não era visto como uma coisa boa, né? Na verdade, era sempre a pessoa que de alguma forma engambelava, sabe, assim? E por muito enrolava os outros, já que era muito boa de convencimento, né? E eu ficava pensando, e justamente isso entrou na minha mente um tempo. Eu falei, não, eu não vou fazer isso, então, porque eu não... Tô errada, né? Eu tô errada, não é uma coisa que eu queira fazer, então. Eu não quero influenciar as pessoas em tudo, e aí isso não ser uma coisa legal, né? E aí, sem dúvida nenhuma, né? Depois a gente foi descobrindo... E eu tô fiz 42 anos semana passada, dia 20, né? No sábado. Parabéns. E eu digo que eu queria ter nascido com essa idade, porque isso vai abrindo um leque de maturidade pra gente, pra percepção que em tudo na vida você pode levar pro lado ruim, mas você pode levar pro lado muito bom. É verdade. Né? E que realmente, nesse caminho da vida, a gente vai errando, a gente vai aprendendo, mas principalmente pedindo sabedoria e discernimento, né? Sim. Que é para conduzir para onde você precisa. E hoje, de fato, né, a comunicação eu percebo, a gente tem o Instagram e eu falo o seguinte, olha, se a gente ajudar uma ou duas pessoas aqui a pensarem fora da caixa, a pensarem sobre uma perspectiva diferente, a gente cumpriu já o papel. Verdade. Não é sobre número, é sobre, de fato, quem é impactado pelo que a gente fala, né? E aí, essa Bibi acabou, na verdade, também indo para caminhos, por exemplo, né? A gente acabou estudando mais a parte política da cidade e acabou se estruturando nisso também, fazendo consultoria política de comunicação, que é um trabalho, na verdade, que eu tenho muito orgulho, porque eu fui uma das primeiras pessoas a cobrarem para fazer um trabalho estruturado dentro da política, né? E como mulher, né? Porque a gente não tem praticamente. Exato. Isso me felicita muito porque é um nicho muito masculino e a gente ainda sofre, né? E a gente conversava aqui nesse início. A gente ainda sofre esse revés de, será que ela sabe mesmo? A gente, na verdade, precisa sempre provar uma qualidade técnica, tá sempre estudando. Parece que tem que se provar muito mais, muito mais, muito mais. Isso é um fato, né? A gente precisa, assim, estudar muito mais, a gente precisa realmente estar sempre
de alguma forma comprovando conhecimento, né? Porque e a gente não, né, a gente até tá comentando isso porque não é no sentido de polemizar a coisa. Não, mas é real. É real. É o que a gente vive mesmo. Quantas mulheres hoje, né, não têm uma qualidade incrível, não falam com propriedade, mas ainda se colocam de maneira muito tímida em função de acharem que não. Né? E aí a gente vem desbravando, eu fico muito orgulhosa de estar aqui, né? Quando você falou, eu falei, gente, será que ela tá me convidando mesmo? Eu fiquei assim, será que ela vai reforçar o convite? Claro. Porque, de fato, eu te acompanho, vou vendo lá algumas colocações suas no púlpito, é muito interessante isso, né? Eu sigo algumas pessoas que seguem você e eu percebo assim, cara, é isso, né? São mulheres se colocando à frente para cumprir o chamado delas. Sim. Tudo bem se seu chamado não for... a gente edifica de todas as formas e realmente... E às vezes vai alcançar mais um, pro outro não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. E a gente não sai desse polo feminino. A coluna lá de casa é o marido, não tem história. Exatamente. Não é sobre inverter papéis. Exatamente. Mas é sobre se colocar onde Deus te chama. Sim. E às vezes é fazendo a diferença para um número maior de pessoas. Sim. Né? E deve ser assim, né? Toda essa parte que você faz de consultoria... Quando a gente vai para a área da política, a gente vê, Bibi, que existe... E você vive muito isso. Mas a gente vê que existe, assim... as pessoas confundem muito. Sim. Né? A política como partido, a política como pessoa que vai se candidatar com o ato... sem dúvida. O ato da política, né? O que significa realmente a política. Porque quando a gente vai para a política, ela está presente em tudo na nossa vida. Em tudo. Eu acho que o fato é porque, na verdade, a gente se esqueceu um pouco, né? De que a política, na verdade, é a arte de querer, e aí vou falar bem como eu gosto de dizer, rasgando a fantasia, Sim. bem no português, claro, para você entender aí que está nos assistindo, é o ato de transformar a vida do coletivo em melhor. Exatamente. Né? É o ato de servir. Ai, Bibi, mas não é assim hoje em dia. Mas a gente deixou esse conceito inverter. E também partiu da gente essa permissão em deixar de se indignar para fazer aquilo que é o chamado de cada um de nós, seja num meio pequenininho ou seja para muita gente, que é servir, né? Servir ao outro. Exatamente. E é para isso que a política seja partidária, seja governamental, seja na igreja, seja no contexto familiar, que a gente faz política também. O tempo inteiro a gente lida com isso. Né? É um chamado a servir. É um chamado a realmente fazer o melhor que a gente pode fazer para um número de pessoas se sentirem mais abraçados, mais acolhidos, né? E no seu dia a dia, quando você faz as suas mediações, as pessoas que convivem com você deve ouvir muito, né? Porque assim, você escolheu, né, dentro de tantas outras coisas que você ajuda, que você trabalha, né? Quando você pega esse nicho, você deve ouvir muita coisa, né? Assim, não acredito que você tá se metendo com isso. Será que você não tá, sei lá, se corrompendo, se vendendo, não é? Engraçado você perguntar isso, porque assim, por muito tempo, isso foram dúvidas minhas, que inclusive me impediram, né? Assim, a gente faz consultoria empresarial também, a política é uma dos braços. É um dos braços, porque a comunicação, ela tá em tudo, Sim. né? A arte, você precisa vender melhor, você precisa convencer melhor, você precisa pastorear melhor, enfim, para isso, há argumentos que você pode... Exatamente. Há recursos que você utiliza para, de fato, ter o convencimento do público que você está falando. Mas, sem dúvida nenhuma, foram coisas que eu me perguntei e por muito tempo até me envergonhou, sabe? Assim, será que eu estou fazendo o meu melhor? Será que eu estou cumprindo o meu chamado? Será que, de fato, é isso, né? E porque realmente há muitos julgamentos. E aí, engraçado, quando virou a minha chave foi agora. Como eu te disse, eu tenho 42 anos, eu acabei de ter uma filhinha. Quer dizer, olha só, né? Quanto tempo. E piamente, eu digo isso, que Deus falou o seguinte: não, olha só, eu vou mudar essa chave agora. Você vai fazer, então você vai fazer com propósito. É sobre o que eu acredito de você e o que você tem a entregar. Então, antes de tudo, hoje eu consulto meu coração. O que ele me diz a respeito daquilo? Por exemplo, né, agora a gente se aproxima do pleito eleitoral e algumas pessoas vieram, assim, Bibi, você faz? E aí... Aí que você vê a validação. E aí eu falei, não é aqui. Uhum. E engraçado que os valores eram até maiores e eu falei, não é aqui. Aqui eu não vou conseguir cumprir o propósito que eu tenho. Uhum.
E eu nunca pensei assim. Eu sempre pensei, bom, eu preciso realmente, como você em casa, Todo né? mundo precisa pagar essas contas. A gente precisa pagar as contas e às vezes a melhor proposta é a que a gente vai aceitar porque a gente tem um compromisso familiar a seguir, né? Sim. Mas dessa vez não. Dessa vez, não é aqui. Aqui não é para você, né? E isso acontece. E assim, por sorte, hoje isso acontece. Não por sorte, né? Porque não existe coincidência, né? Existe providência. É verdade. E por sorte, por providência, algumas coisas não precisaram sair da minha mão. Eu sabia que não era ali. Né? Não tô dizendo que, mas não tô dizendo que é perfeito agora, não é sobre isso, mas é sobre assim, aqui eu posso... Saber onde você pode exercer aquilo que você foi chamado. Aqui eu posso exercer o que eu fui chamado. Se a outra pessoa vai cumprir, né? Aí isso é um outro movimento. Você vai entregar aquilo que você se propõe. Eu vou entregar aquilo que eu me proponho. Né? E aí isso é muito rico. E aí, a partir daí, eu comecei a dizer o seguinte, olha, tudo bem. Quem quiser vir mais pra perto pra conhecer a gente como é muito convidado. E é muito interessante, porque quando eu comecei a pensar assim, mais pessoas vieram para ver quem era essa Bianca. Ou quem era essa Bibi, né? É engraçado que hoje eu sou reticente com relação à Bibi. Abrindo o coração aqui pra... Olha, eu não sei qual é o poder que ela tem. Mas, de fato, eu tô falando coisas que normalmente você não vai me ver falando em outros podcasts, você não vai me ver falando no Instagram, você não vai me ver falando em lugar nenhum, né? Mas a pastora Gabriela, ela de fato, eu tô me sentindo desnudada aqui, né? Isso é muito bom. Eu me pergunto sobre a Bibi, porque a Bibi foi essa, vamos dizer assim, essa personagem que nasceu quando essa chave não tinha virado ainda. Não tinha virado, né? E aí eu fico me perguntando se a Bianca hoje dá lugar pra Bibi. No sentido de que, será que a Bibi tinha menos compromisso? Porque compromisso e comprometimento são duas coisas diferentes. Exatamente. Né? Aquilo que eu sempre entreguei, porque eu sempre gostei muito de estudar, mas hoje eu estudo por um propósito, não pela minha vaidade de entregar conhecimento, né? E quando você vai percebendo isso, vai percebendo, cara, então não é muito assim. Mas eu não deixei de ser a Bibi que me arruma, que fala brincadeira, que você vai ver às vezes cantando no Instagram. Porque faz parte de quem eu sou. De quem você é. Mas eu acho que hoje não é mais sem o propósito, sabe? Não é mais... Assim, hoje isso tem algo a mais. Isso muda tudo, né? Muda tudo. Muda quem se aproxima, porque nesse caminho, né? Você vai mudando de mesa. Vai. Assim, você já sabe a mesa que você não quer mais sentar. Exatamente. E agora, né? Eu acho que cada escolha também tem renúncia, né? Exatamente. Não dá pra gente, eu escolhi isso, eu não vou perder aquilo. Eu sempre brinco, né? Eu sou... Meu marido, a gente sempre conversa muito a respeito da relação, a respeito da vida da gente. A gente fala, olha... Cada escolha, ela também traz uma renúncia em si. Não é isso? Não dá pra você dizer, eu escolhi isso, então eu vou ter isso e aquilo. Não, se você quer isso, você não tem aquilo. E isso faz toda a diferença pra gente perceber o seguinte. Realmente, algumas pessoas nesse trajeto se afastaram. Né? E algumas pessoas não gostam. E algumas pessoas simplesmente torcem o nariz. Mas tá tudo bem com isso. A gente sabe que algumas mesas não são mais pra gente, né? E isso vai mostrando pra gente também os princípios, né, Bibi? Que a gente vai querendo pra etapa que a gente tá. Eu acho. Porque quando você fala assim, Gabi, né? Eu durante um tempo, a Bibi nasceu em virtude de demandas, às vezes até internas que você tinha. E precisava daquela Bibi pra você conseguir chegar onde você tá hoje. Talvez pra construir essa, né? E pra construir aquela que tá aprendendo a se desnudar. Aquela que hoje sabe seu valor, porque a gente passa uma vida inteira recebendo muita informação das pessoas. E você que trabalha com... A gente que tá sempre com o público, a gente tá sempre exposta, você recebe sempre muita informação de uma pessoa que esperam que você seja, para que você consiga alcançar alguma coisa. E aí, às vezes, a gente cria esses personagens... para que a gente consiga sobreviver a isso. Sem dúvida, porque, na verdade, é muito engraçado o que você tá falando e vai me trazendo uma série de coisas à mente, né? Antes eu pensava assim, por que eu não tô prosperando aqui? Né? Você vê gente, por exemplo, eu faço as minhas consultorias, mas eu sempre tive um trabalho fixo, ou seja, né? Eu sempre trabalhei muito, né? E eu perguntava assim, gente, mas... Tudo bem, mas tem pessoas que acabam sobrevivendo disso e tá tudo bem, né? Não tem aquela correria do dia a dia como a gente tem, aquela luta. Aquele esforço. Aquele esforço louco. Quem tá em casa sabe, a gente sabe, né? Que corre pra lá, corre pra cá e tal. Enfim. E
E aí eu pensei, e engraçado que quando essa chave virou, eu percebi o seguinte, falei assim, olha só, é porque eu não sou esperta, eu só sou inteligente. E tá tudo bem, né? Porque há uma diferença também. Sim. Às vezes você não percebe, e assim, e hoje eu venho, obviamente, muito longe de ser poliana, mas nem sempre você percebe a maldade do mundo com você. Porque você não é esperto, você é inteligente. O inteligente, ele tá preocupado em demonstrar o conhecimento dele, em entregar aquilo, em conversar com as pessoas, em fazer elo. Mas às vezes ele não tá preparado pra maldade. Isso aí. E às vezes você recebe, e assim... Eu falei, cara, por isso que às vezes eu falo pra você, eu queria ser a Bibi com a minha cabeça de hoje, mas lá atrás, né? A maturidade é uma coisa muito importante. Porque você fala, como é que eu não percebi que aquilo era só maldade? E eu achando que tava abafando, que tava arrasando. É verdade. Mas na verdade não era isso. Então hoje a gente vai ficando realmente mais seletivo. A gente vai, sabe? E é o que você falou, né? Eu achei muito bacana, porque a gente começou, eu vou voltar a falar isso, pra mim faz toda a diferença. Começou orando, e eu saio de casa e falo, meu Deus, esse dia é teu, quem eu vou encontrar é teu, antes de uma reunião é teu também. Porque é só assim. A gente, na verdade, não tem aquela maldade toda. E é engraçado que o estereótipo da gente entrega isso. Parece que sim. E a Bibi, ela nasceu, né, de um personagem chamado Bibi Perigosa. E aí acabou indo. Porque eu, na verdade, sou Bianca. E sempre fui, para meu contexto familiar, sempre foi Bia. Né? Eu nunca foi Bibi. A Bibi, ela nasceu depois. O apelido, normalmente, de Bianca é Bia. Sim. E aí, assim, eu falei, gente, mas de perigosa não tem nada. Né? E eu fui me percebendo, assim, não é uma coisa que eu fale até com felicidade, não. E olha só, né? Olha só o rótulo, né? Sim. Bibi perigosa. Não parece. Perigosa por quê? E não parece também que você vai encontrar um mulherão super, super esperto, uau, super... né? Poderosa, aquela coisa assim, não mexe isso. com ela, não. E aí você só encontrou Bianca. Só que isso, na verdade, eu comecei a perceber que eu entregava externo diferente, mas dentro de mim, eu falava, cadê essa Bibi perigosa que eu também quero ver? Sim. Entende? E eu falava assim, gente, ela é pros outros, não é pra mim, né? Não é pra mim. E aí, isso me deixava muito desprotegida. Sim. Porque as pessoas vinham pra lidar com a Bibi perigosa, portanto, né? Comunicação é isso. Portanto, elas vinham armadas... com tudo pra te, né? Pra afetar uma Bianca que não era Bibi, né? Parece muito lúdico que a gente tá falando dos nomes, mas quando a gente fala... Porque eu falo de comunicação, não tem jeito. Então, há sempre um contexto por trás do texto, né? Exatamente. E eu consigo perceber claramente que as pessoas vinham armadas, porque se elas iam encontrar a Bibi perigosa, elas não podiam vir de qualquer forma. Exatamente. Elas tinham que se preparar. Pra lidar com a Bibi. Portanto, elas se armavam para uma pessoa que não existia. E eu acabava recebendo toda essa carga. E todo esse peso, né? Todo esse peso. E aí eu não conseguia entregar. Por quê? Porque, na verdade, perigosa não tinha nada. Só tem uma mulher realmente, eu não tô dizendo que eu sou poliana, nada disso, mas tô dizendo que só tem uma mulher inteligente, que vai te entregar trabalho, que vai te entregar... Se capacitou pra isso. Né? Que vai te entregar até estratégias pra você fazer isso, fazer aquilo da melhor forma. Porém, que não é perigo nenhum. Exatamente. Que pode sentar com você e olhar no olho e ser humano. E que é alguém confiável, crível, com etos, né? Que a gente fala, ética, né? Com ética, com etos, né? Que a gente fala na comunicação que é preciso ter confiabilidade pra você sentar à mesa. Verdade. E aí, assim, as pessoas não esperavam isso de alguém perigoso, porque alguém perigoso pode tudo. Não é isso? Pode fazer tudo, inclusive puxar tapete, que é uma coisa que, na verdade, quem me conhece de perto, e nem tão de perto assim, por exemplo, né, eu falava, a gente tem um grupo na cidade que é o Por Teresópolis. Ali são 8 anos. São mais de 100 pessoas. Todos eles sabem quem é a Bianca. Eles sabem que eu medio, independente se é milionário ou se não é. Que eu entrego a mesma opinião que eu entrego pra você, eu entrego pra outra pessoa. Quer dizer, eles já sabem. Mas quanto tempo demorou pra essa construção e quanto revés eu recebi de quem achava que só ia encontrar a perigosa que não tinha. Então, assim, né? São coisas, mas eu acho que Deus vai fazendo no tempo certo, né? Quem sabe você que está em casa também não está passando por um processo de quem eu sou. Exatamente. De fato, por que não está acontecendo dessa maneira? Então, talvez seja olhar para dentro, naquele momento que você vai ser chamado para isso, perceber, será que eu estou entregando de fato quem eu sou ou do que esperam de mim? Do que esperam de mim. Que isso é muito, muito diferente. É muito diferente. E aí, quem esperam de você... De repente, você não é aquela pessoa. E tá tudo bem com isso. Isso aí. Né? As pessoas, quando veem a gente, né, Bibi? Elas criam esses rótulos, né? Sim.
Eles criam rótulos em cima de toda pessoa que se coloca, assim, se expõe. Então, assim, sempre alguém espera alguma coisa da gente. Sim. Mas eu acho que o mais importante é a gente saber o que a gente espera da gente enquanto missão, enquanto propósito, enquanto pessoa. Por quê? Se a gente andar sempre naquilo que esperam da gente... Não funciona. A gente não vai ser nem autêntico com aquilo que a gente faz e nem vai ser excelente na entrega do nosso trabalho. É claro que, quando a gente está lidando numa esfera profissional, né, a gente com qualquer empresa, a pessoa vai ter esse trabalho que, olha, eu quero que você faça um trabalho para me ajudar a me comunicar melhor. Então, ela espera que você a auxilie a se comunicar melhor. Mas, às vezes, atrás disso, mas na minha visão, Bibi, para eu me comunicar melhor, eu tenho, né, que fazer N. Aí fala assim, não. Aí é onde entra. Não, o que você espera? Sim. Que eu te ajude a se comunicar? A forma que eu vejo, até olhando a sua identidade, olhando a sua característica, porque não é só você colocar uma pessoa para traçar uma comunicação, mas você tem que respeitar a identidade da pessoa para não construir personagens. Não, exatamente isso. É muito engraçado que às vezes chegam pessoas para mim nessa época eleitoral, é muito normal que isso aconteça, né? Sim. Então vamos construir aqui. Ou então a gente vai se comunicar, o que eu preciso? Isso aqui eu não vou dizer a verdade. Eu falo assim, então para. Exatamente. A comunicação é sobre verdade. Como é que você vai colocar essa verdade? É a forma que a gente vai construir para que aquilo vai impactar o maior número de pessoas. Mas se você mentiu, não vai funcionar. Exatamente. Porque, na verdade, o que as pessoas esquecem, né, é que e é muito interessante, eu sou muito apaixonada por comunicação, né? E você sempre consegue perceber que o outro tá mentindo. É verdade. Tem um alerta que você pode até não estar atento, mas sabe aquela pessoa que não cola, que você olha e você fala, porque aquilo é quando ela não te entrega a verdade. E às vezes ela nem sabe que não tá te entregando verdade. Exatamente. Ela acredita que é assim. Exatamente. Sabe? E aí, quando você vai construindo aquela verdade, é como eu disse, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim muito engraçado. Tem gente que fala o seguinte, tem gente que fala assim, olha, eu falei desculpa, mas a pessoa não me desculpou, não foi, sabe? Eu pedi perdão, mas aquilo não me perdoou, aquilo eu não senti verdade. Aí eu falo, mas como é que você fez isso? Como é que você pediu essa desculpa, né? Exatamente. E aí a pessoa falou assim, olha, desculpa se você se sentiu mal. Aí eu falo, por isso que a pessoa não te desculpou. Exatamente. Que aí você imputa novamente, né, o peso. A responsabilidade então, pro assim, outro. Eu quero te pedir desculpa porque você me fez muito mal. Exatamente. Então, assim, né, eu acho que você pode até dizer, desculpa se o que eu falei chama responsabilidade pra você. Exatamente. Porque o que se requer de alguém que pede desculpa é que ela entenda. Porque, assim, o contexto por trás do texto da desculpa eu me responsabilizo pelo que eu te causei, né? Desculpa é isso. Exatamente. Eu tô chamando a responsabilidade por algo que não te fez bem. E não colocando em cima do outro. E não colocando. Se você fala desculpa se você se sentiu assim, então novamente você tá entregando a culpa pra mim novamente, né? A responsabilidade. Não, é desculpa se o que eu falei ou da maneira que eu me comportei fez você se sentir mal. Porque é muito importante que as pessoas percebam que você entendeu que era a sua responsabilidade. Então, nesse exemplo, eu falo o seguinte, às vezes, você organizando a palavra gera um sentimento no outro. Exatamente. De credibilidade. E aí você entrega. De sinceridade. De sinceridade. Porque muitas desculpas também não vêm carregadas de sinceridade. Não, porque... Elas vêm carregadas de um sentimento de obrigação. De obrigação. E aí ela não conecta de forma nenhuma. Né? E quando a gente cria elo, por exemplo, às vezes eu falo assim, eu vou novamente voltar à questão eleitoral, que é muito engraçada, eu já ouvi assim, olha... e se a pessoa falar que eu errei no passado e eu pergunto assim, você errou? Você entende que errou? Me fala, me conta, né? Aí a pessoa fala, não, aconteceu isso. Bom, então você entende. Chama a responsabilidade pra você. Olha, realmente eu entendo a minha responsabilidade no que ocorreu, porém é por isso que eu tô aqui, porque eu quero fazer o diferente. Exatamente. Afinal de contas, a Bibi lá de trás, ela errou também, muitas vezes. E aí eu preciso olhar pra dentro e falar o seguinte, olha... Eu entendo que a Bianca, da Bibi, daquela construção, não tinha condição de perceber aquele erro. Porém, a de agora sim. Então, eu errei sim. Exatamente. Mas eu tô aqui numa nova construção. E é muito interessante, né, que as pessoas entendem isso. Que as pessoas, que isso cria elo. Então, assim, a comunicação não é sobre... Se você acha que é sobre eu te ensinar a mentir, não é sobre isso. É pelo contrário. Ela é mais difícil por isso.
É sobre eu te dizer o seguinte, olha, é isso aqui. E aí você cria elo, você cria conexões. Isso aí. Né? Quem tá assistindo aí os reality shows da moda, né? Eu acho muito interessante, eu assisto, sabe, Gabi? Eu assisto todos eles. E aí as pessoas falam, Bibi, por que você assiste, né? A empresa que criou foi muito inteligente. Ela entendeu que havia um jogo comportamental. Sim. Que o confinamento transforma as pessoas, às vezes, em diferentes, mas às vezes desnuda o que elas são. Exatamente. Né? E aí você perceber que realmente é assim que acontece na nossa vida também. Na vida real, né? Quem você é, né? E principalmente quem você quer se tornar a partir de quem você é. Exatamente. Porque Deus é tão maravilhoso com a gente, né? Que faz com que a gente perceba quem a gente é. Pra se construir todos os dias. Eu gosto muito de um versículo que diz, naquele que começou a boa obra, irá aperfeiçoar. Não é isso? Né? Ou seja, nós todos estamos em construção todos os dias. Sim. E a gente tem a possibilidade todos os dias, essa palavra aperfeiçoar. É maravilhosa, né? Diz assim, poxa vida, eu sou humano. Sim. Poxa vida, existe chance pra eu ou seja, pra eu mudar, pra eu melhorar. Sim, e só consegue aperfeiçoar quem percebe que não tá perfeito ainda. Exatamente. Né? E tudo bem com isso, tudo bem você perceber que outro... Eu acho que agora precisa ser genuíno. Precisa ser. Tem que ser de coração, né? Tem que ser. Né? E é muito interessante que eu percebi olhando pra trás, porque tudo que eu dou o meu exemplo, que aconteceu comigo. Eu percebi olhando pra trás o seguinte, né? Por que aquilo não conectou? Aí eu percebi o meu sentimento também não era genuíno. Sim. Não era. Assim, eu falava... Eu podia até achar que fosse a época, mas não era. Então aquilo não conectava. De jeito nenhum. Né? E o contrário também aconteceu. Por coisas talvez até que eram... Enfim, né? Que as pessoas poderiam até não acreditar. Elas acreditavam porque o que vinha de mim era genuíno. Sim. Então, sabe, não cabia outra expectativa no sentimento do outro. Que, na verdade, né? O coração pode ser enganoso, mas a nossa mente precisa ser, né? Precisa ser treinada para de fato... perceber o nosso entorno. Sim. E você consegue perceber quem mente pra você. É verdade. Basta ver como é que você se sente a partir daquele movimento que aconteceu, a partir daquela palavra que você ouviu. É porque a gente se escuta pouco, né? A gente se escuta muito pouco ainda. Não, e a gente tem um termômetro, né? Uma luzinha que às vezes a gente não consegue ver, mas ela se acende. Porque a comunicação entrega tudo. Tudo. Porque a comunicação não é só o que eu falo. Sim. Mas é a forma como eu me expresso, a forma como eu olho. Sim. Não é a forma como eu vou me comportar. Quer dizer, é um conjunto de coisas, né? É um conjunto. Lidar com comunicação não é fácil, né? Não é fácil. Primeiro porque você percebe que você acaba sendo um leitor de mente, né? Você acaba percebendo que você não queria perceber, às vezes. Nem tudo que você percebe é bom. Ruim, né? E às vezes é ruim, né? Então, na verdade, assim, né? A gente tem uma tríade comportamental, que é o vestir, o gestual e o que eu falo, né? Claro que, tem gente que diz assim, Bibi, mas a gente entrega mais, tantos % a mais naquilo que eu me comporto e tal, mas na verdade é um conjunto, porque você precisa entregar aquele movimento inteiro, né? E as pessoas que mais foram, engraçado, que pra mim, assim, as pessoas que mais convencem são as mais genuínas e às vezes são as mais simples. É verdade. Né? Porque elas são genuinamente aquilo que elas estão falando. Claro que todos nós temos... A gente não precisa se desnudar para todo mundo, né? Não é todo mundo que tem esse poder. E obviamente você tem que se proteger também. O mundo hoje não é para Não tem como a gente compartilhar coisas íntimas com todas as pessoas. Porém, as pessoas conseguem perceber se você genuinamente está entregando aquilo que você decidiu ser, né? Então, por exemplo, não tem como, eu vou dar um exemplo aqui do que nós falávamos aqui no início, não tem como a Bibi, a Bibi parece muito legal e tal, mas você viu, eu já ouvi isso, né, no Instagram é muito interessante, que às vezes vem no direct assim, né, mas você fala que você é legal, que não sei o quê, mas você tá sempre super arrumadona, cheia de batom, de maquiagem e tal. Eu falo, cara, olha, essa é quem eu sou. Exatamente. Então, assim... Eu não vou tirar o batom e a maquiagem pra poder te agradar. Não vai acontecer isso. Porque aí eu não vou ser mais genuína. Eu vou ser aquela pessoa que tá sempre com o cabelinho preso, sem uma maquiagem no rosto, mas também não sou eu. Exatamente. Então, assim, a gente tem que quebrar esses paradigmas, esses estereótipos, porque Deus também, eu acredito que Ele quer que a gente entregue quem a gente é. Para isso que Ele fez a gente assim, né? Porque eu acho que as pessoas esperam, e a gente conversava isso antes de começar o podcast, né? Porque eu também, né, tava te contando um pouquinho da minha
daquilo que a gente passa, né? As pessoas olham, às vezes, com um estereótipo de mulher, principalmente as mulheres que sofrem tanto, e elas acham que a gente tem que sempre estar com aquela cara, né? Eu não tô generalizando, Sim. mas existe um segmento que assim, não, você não pode ser bonita, você não pode se arrumar, porque senão como é que você vai falar de recomeço, de vida, se você tá sempre com essa cara bonita, arrumada, né? Eu falei assim, gente, olha só, nós somos criação de Deus. Sim. Se eu não olhar pro espelho e eu não gostar do que eu tô vendo, e eu não me arrumar, e eu, né, não colocar uma roupa bonita, eu preciso dizer pra mim mesma todos os dias. Então, às vezes, até o trocar de uma roupa, né? Você vê as mulheres, todas as pessoas que passam por depressão, qual é a primeira coisa que acontece com a pessoa? Exato, para de se arrumar, para de botar Ela cor. para de se arrumar, ela para de botar cor, ela não se veste, ela se larga. Então, assim, quando eu olho, eu vou levantar e eu escolho, não, eu vou botar, eu não posso ter, isso não quer dizer a quantidade de roupa que você tem no guarda-roupa. Mas isso quer dizer daquilo que você tem, que você vai colocar. Falei assim, olha, eu tenho esse vestido aqui. Mas eu vou colocar esse vestido, eu vou olhar pra mim e falar assim, uau. E mais que isso também, né? Aí eu vou contar, eu não tinha falado isso com ela, mas assim, quando ela entrou super bonita, eu falei, caramba, que cuidado comigo. Porque você também, quando se arruma, você entrega cuidado pro outro. Exatamente. Você fala, o outro é tão importante a ponto... Que eu tô me arrumando. Que eu tô me arrumando. Então também entrega, Sim. Bibi, mas eu não saio muito. Mas é entrega pro seu marido que tá em casa. Exatamente. Né? Meu marido às vezes fala, nossa, mas tá arrumada, vai sair. Eu falo, não, bem, pra você. Isso aí. Né? Então, assim... Aquela coisa que a gente brinca, eu brinco muito com as mulheres, né? Que vão dormir de camisa de político, né? Pelo amor de Deus, vai botar um baby doll bonito. Pode falar isso pode, aqui, Gabi? Vai botar um baby... com certeza. Né? A gente brinca muito que no, Eu brinco muito quando eu no falo Instagram tem a velha lá, que é uma personagem... E ela é mais sincerona, né? Eu digo assim, ela é mais sincerona, é um filtro muito bacana que a gente usa. E eu digo exatamente isso. É o cuidado, para com isso. Vai ficar bonito em casa, Exatamente. porque o varão não tem necessidade de encontrar a Dona Mocréia em casa. Não é? Pelo amor de Deus, Brasil. Então é sobre isso, né? E aí você entrega cuidado pra você, porque assim... Gabi, eu fico pensando o seguinte, que foram as chaves que foram virando, né? Algumas passagens bíblicas fizeram muito sentido pra mim. Eu sempre as conheci, sempre estudei muito a Bíblia, porém, é engraçado Saltou que o os sentido é diferente. É verdade. Não é? E algumas, né? A passagem de Ezequiel fala, cara, eu tô com água no tornozelo ainda. Vamos um pouco mais pra dentro, né? Não é isso que ele fala? Tá raso ainda. Não é no raso que é pra andar, é no fundo. Então vai mais pra lá, né? Então essa passagem fez muito sentido pra eu começar a me aprofundar em algumas coisas que antes eu não me aprofundava. Ela é muito forte. É muito forte, né? Tá com água no joelho ainda. É. Vai pra frente, tá raso, vai mais. Mergulha, né? Mergulha. Então essa passagem é Ezequiel 47, né? Então, assim, realmente fez muito sentido pra mim. Outra, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Talvez o segredo seja esse. Às vezes a pessoa não consegue amar o próximo porque não se ama. Não se ama. Né? Eu não tenho como dar aquilo que eu não vejo. Qual é a qualidade, né? A qualidade... Jesus está te entregando isso. Qual é a qualidade do amor que ele quer pro outro? Aquilo que você tem com você, né? E fora que, né, a gente ouve às vezes aquela crítica, né? Porque você é sempre bonita. Mas a gente ouve também pessoas que começam a se inspirar. Por conta Quantas disso. mulheres já chegaram pra eu falar assim, eu gosto do jeito que você se veste. Aí eu começo a ver às vezes, sabe? Algumas pessoas que Espelho, me acompanham, né? E começam a se arrumar, começam a botar uma roupa bonita, me perguntam, sabe? Sim. Você é muito boa com roupa, tudo que você veste. Me ajuda aqui, essa aqui combina com essa? Eu acho isso o máximo, sabe? É esse espelhamento que a gente vai gerando, aí você fala, cara, é isso, né? Então, na verdade, talvez seja porque a gente eu acho que vai evangelizando de todas as formas, né? Às vezes é o que você fala e às vezes é o que você demonstra. Exatamente. Mas principalmente é sobre o que a gente vive. Exatamente. Na verdade, né? E é isso que conecta, que gera elo. Eu falo, gente, a gente brinca, a gente falava aqui um pouquinho no início, né? Eu sou católica e, assim, a Gabi me inspira muito. Assim, né? E eu falo isso com muita tranquilidade, porque a gente já se conheceu, né, há um tempinho também num programa de TV, e eu comecei a observar a partir daí. E é engraçado que eu não ouço muito de você por você, assim, vendo seu Instagram e tal, mas é o que me trazem, né? Quando eu comentei assim, eu vou lá no podcast da pastora Gabriela, então assim, você começa a perceber o quanto ela vai fazendo a diferença, e é sobre isso, E às vezes a gente nem sabe, né? Nem sabe. Não, tô dizendo porque assim, eu sei muito mais de você por pessoas que estão lá no Instagram, por pessoas que estão no entorno.
E isso é muito bacana, né? Porque é a partir dos outros. Então você fala, cara, tá chegando. Então a mensagem dela tá chegando mesmo. E é isso, né? Mulheres que inspiram. Da né? mesma forma, né? Que você tá aqui hoje por causa disso. Por causa dessa mensagem, né? E eu achei legal porque você falou assim, que teve um ponto. Teve um ponto na sua vida de virada, onde você, né, começou a traçar aquilo que você está fazendo hoje com o seu Instagram, com tanta coisa. Então, conta um pouquinho para o pessoal. Eu vou chorar. Eu já fico emocionada quando eu falo nesse ponto de virada, hein? Pode chorar. Não, aqui pode chorar. Eles pegam um papelzinho. Então tá. Eles já estão acostumados. De vez em quando tem um que chora aqui. O ponto de virada foi a minha filha, né? Porque, na verdade, a Maria Laura, ela tem 8 meses. E ela ficou na neonatal por 2 meses. Então, a gente, na verdade, quando vai ter filho, ninguém conta pra gente que às vezes não é fácil, né? Não é só você ir lá, ter filho, sair, levar o filho pra casa. Não é sobre isso. E muitas mães são mães de UTI neonatal. Então, assim, eu fiquei com muitos traumas. Eu que sempre fui uma mulher... Por que foi o ponto de virada? Eu sempre fui uma mulher que eu achava que dava jeito em tudo. Sabe assim? Ai, não, eu faço isso, não sei o quê. Se vira nos 50, nem nos 30, não. E como é que você faz numa situação que você não tem como dar jeito? Eu não tinha como tirar minha filha da UTI. Fica impotente, né? Impotente. Ali só me sobrava Deus. Pode parecer muita coisa, porque às vezes eu brigava com ele também, sabe? Falava assim, Jesus, o que foi? Por que tu me esqueceu? Porque às vezes era um sofrimento tão grande, eu não queria ver celular, porque eu achava que iam ligar pra mim e me dar uma notícia ruim sobre ela. Então, realmente, assim, eu falava, meu Deus, o que houve? Sabe? Eu caía num buraco sem fim, né? E aí, naquele momento, era ele. Era ele quem tinha que fazer a obra. Eu entendi isso. Eu sempre fui uma mulher de fé. Mas ali eu entendi, de fato, que era entrega. Porque são coisas diferentes. Sim. Eu sempre recorri a Deus, eu sempre... Mas, a Maria, que eu sou muito devota de Maria, mas assim, ali eu soube o que é entrega, só dependia deles. Como também quando eu entendia, quando ele estava fazendo 50 e poucos dias de internação, ele também virou a minha chave para dizer o seguinte, estão te sacaneando aqui, corre, faz o que você tem que fazer, ela já está pronta para sair, estão segurando. Então... Ele também virou a minha chave ali. Então, eu precisei daquele momento de pausa e também foi uma entrega tão grande que um dia eu cheguei lá, bati na mesa e falei, não, acabou. Agora ela vai sair, eu vou fazer o que for necessário, porque agora já está o tempo. Mas não fui eu. Sim. Eu também entendo que você seguiu uma direção. Eu também entendo que ele claramente falou, né? É claro que não é sempre... que a gente está com os ouvidos treinados e não é sempre que a gente está, e graças a Deus por isso, que a gente está numa situação de profundo desespero, que a única coisa que te resta é ouvir a palavra de Deus. Que pena que a gente não faz isso. Quer dizer, eu tenho realmente treinado, como eu disse, né? De viver nesse propósito e ouvir a palavra dele, inclusive na felicidade. Porque a gente acostuma só naquele momento, né? Mas eu creio que ele fala a todo momento, né? A todo momento ele fala, não, é aqui, vem pra cá, faz ali, a gente que não tá com o ouvido muito treinado pra ouvir. E aí, enfim, né? Então essa foi a minha virada de chave, foi o entendimento de que eu precisava, e a partir dali eu falei, não, na verdade nada depende de mim, não sou eu que dou jeito em nada, e mais que isso, né? Eu não quero mais dar jeito em nada, eu não quero mais conduzir, né? Isso aconteceu em 2 momentos da minha vida. Eu acho que esse momento foi o mais forte com Deus, de você conduz. Você é melhor nisso que eu. Você é especialista nisso. Eu não sou, definitivamente eu não sou. E aconteceu também quando eu quis casar, né? Eu tenho certeza absoluta que Deus conduziu. Mas eu também precisei dizer o seguinte, eu não quero mais cuidar. A coluna da minha casa não sou eu. Não sou eu quem decido, é meu marido quem decide. É ele quem faz. É ele que Deus colocou para fazer. Eu sou submissa a ele, né? Porque também é outro tabu, né? Eu sou submissa a ele. As pessoas entendem isso de uma forma muito errada. Muito errada, né? E eu sou submissa ao meu marido. Então é ele quem faz. Então nessas 2 construções foi uma seguida da outra, quer dizer, eu casei, aí 1 ano depois veio minha filha, e aí vieram esses 2 momentos, já que eu não tinha, eu acho que Deus falou assim, acho que ela não entendeu direitinho no primeiro, ela entendeu só parte. Agora eu vou deixar ela fazer, vou dar a chance do recomeço pra ela. Agora ela precisa entender direito. Eu entendi.
que assim, eu não quero mais cuidar. Então, ele conduz, né? Então, eu acho que foi... É porque as pessoas têm muita dificuldade, Bibi, de associar. Quando a gente vê uma mulher que ela tem um estereótipo de ser uma mulher independente, com uma profissão estabelecida, né, com uma liderança forte, e de associar isso a uma submissão. Por que não isso? É? Assim? Não, porque ela é independente, ela se arruma e ela trabalha. Eu também desde cedo, né? Sempre trabalhei fora, em empresas. Aí veio a gente com aquela imagem construída, porque é forte, porque faz, porque decide. Não, essa aí não consegue se submeter a alguém, ao marido, Tem gente que até meio torce o nariz quando a gente fala isso, é submissa. Eu já vi gente falando assim, nossa, mas você sabe cozinhar? Meu Deus, então. Eu falei, por que não tem cara de quem sabe cozinhar? Porque eu me arrumo. Deixou lá o papá certinho. Eu já ouvi isso. Ué, mas tu sabe cozinhar? Eu achei que tu não fazia comida. Não arrumava casa? Eu já ouvi isso. Nossa senhora. Aí eu falei assim, por quê? Porque eu tô arrumada? Porque tu não tem cara, porque sempre trabalhou fora, porque essas coisas. Eu falei assim, não. O que você tem? Antes de sair, eu ficou lá o almoço pronto, já a cantinha do Marcelo já foi com ele pro consultório. Não é? Quer dizer, né? Mas olha como as pessoas criam um rótulo. Rótulos, Né? E não, você é assim porque você gasta tanto tempo, investe tanto tempo no seu trabalho, né, naquilo que você tem que estar apresentável, que você não tem tempo para ser uma dona de casa, para cumprir o seu papel, ou para cozinhar, ou para isso, ou para aquilo. Não é assim que funciona. Então a gente lida o tempo inteiro. O tempo inteiro. É muito interessante isso, porque na verdade as pessoas também têm esse mesmo espanto, né? Não, então, Bibi, você pode... Não, agora a prioridade é a família. Sim. Aliás, o depois acontece por causa da família. Por causa da família. Então, assim, não, a casa tá organizada, tá tudo certo, o marido tá cuidado, os nenéns estão cuidados, estão em segurança. Isso aí. A partir daí... Eu posso caminhar, né? Porque, assim, pode vir qualquer negócio, mas a família, tanto a família com saúde, pode vir que a gente aguenta. Mas, assim, o restante, né? Então, isso é muito interessante, a gente se pegar nessa construção. E que por muito tempo também, a Bibi tinha problemas com isso também, sabe? A Bibi tinha problemas com submissão, né? Porque, enfim, nossa, conta de piar. A Bibi, de fato, tinha problemas de submissão. A Bianca não tem. Já entendi que é assim e que, na verdade, eu nasci para esse propósito. Sim. Né? Então, assim, né? É isso, talvez, que se espera de nós. Então, sim, eu sou submissa, a coluna lá de casa não sou eu. Quem decide, quem dá a última palavra também não sou eu. Claro que a gente é auxiliadora, então a gente ajuda a construir... E a ponderar as situações, Até né? porque é uma mulher sábia, né? A Bíblia diz. Então, quando a gente é sábia... E a gente dica para as mulheres, né? A gente consegue tudo que a gente quiser com o marido. Sem dúvida. Eu brinco... É só a gente saber conduzir. Eu brinco o seguinte lá em casa, né? Ele é cabeça, mas o pescoço somos nós. E pescoço então, a gente vira pra onde a gente quer. Exato. Então, talvez seja isso. Mas a gente precisa deixar o homem viver nesse polo masculino dele. Sim. Ele nasceu pra liderar, pra comandar, pra caçar, enfim. E não tem nada a ver com machismo. Esse machismo é outra coisa. O machismo é o entendimento de que você não pode ser a auxiliadora que de fato você é. Né? A construção daquele panorama do lar, ele passa pela mulher sábia também. Com certeza. Né? É ela, pelo contrário, é ela quem edifica. Se ela quem edifica, imagina, né? A responsabilidade dessa mulher. E até com o marido, né? Com o homem. Sem dúvida. Porque ela tem uma responsabilidade ali também de estar ajudando, zelando, conduzindo, sendo mediadora, sendo sábia, né? Porque quando Deus criou o homem e a mulher, ele deu propósitos que se unem, mas ele deu coisas diferentes. Sim. Né? E a gente tá... essa multiversidade, multigraça que Deus deu para as mulheres de conseguir fazer N coisas ao mesmo tempo. Porque a gente olha o cuidado que Deus teve com a mulher, né? Falou assim, não, ela consegue lidar com tudo, com 50 coisas ao mesmo tempo. Ele não. Sim. Eu tô fazendo ele para ser direcionado para uma coisa. Exatamente. Isso vai desde de guardar uma coisa, você está na frente, meu marido não vê. Ele vai abrir a geladeira para falar assim, a gente vai falar assim, olha só, tá lá na geladeira. Não, mas eu não tô vendo. Exatamente isso. E foi desse jeito, e isso é lindo, porque você fala de um dependendo do outro. Tem coisas que o homem consegue possibilitar pra gente, né? E por isso que muitas mulheres a gente vê que trabalham nessa esfera da insegurança, porque foi dado pro homem aquela coisa da proteção, da segurança, igual você falou assim, eu cansei, eu queria alguém para cuidar.
para ser conduzida. É Nós, né, existe isso. Isso no mundo espiritual é verdade. E todas as mulheres que não são cuidadas, que não têm esse senso de proteção, e isso a gente vê, muitas vezes isso acontece, cara, na época que ela nasce, porque ela não teve o cuidado de um pai. Isso não retira, eu acho que o fundamental é dizer o seguinte, isso não retira o brilhantismo da mulher, Exatamente. pelo contrário, ilumina, né? E aí eu vejo, é muito engraçado que chega lá no Instagram, muitas vezes, Bibi, eu não consigo um namorado, os homens são todos iguais, mas será que também isso não passa? Comunicação de novo, né? O contexto por trás do texto. Será que isso não passa também pela forma que você está se colocando? Porque se você se coloca como alguém plenamente independente, como alguém que aceita tudo, como alguém que pode tudo, como alguém que se coloca de todas as formas, esse homem não vai te entender como alguém que precisa de cuidado. E quem não precisa de cuidado não é cuidado. Sim. Né? A comunicação ela é muito clara, ela é muito objetiva e ela serve para várias dinâmicas na vida da gente. Sim. Então, se você está entregando alguém que pode tudo, que faz tudo, não tem. Uma Mulher Maravilha. Não precisa ser cuidada. Essa mulher, ela não precisa ser cuidada. Então, e o homem, como ele nasceu para cuidar, isso é desde os primórdios da humanidade, né? Ele nasceu para ser o caçador, né? A gente vê lá naquela foto que é muito utilizada lá em Darwin, aquele homem com tacape e a mulher sendo puxada. O contexto por trás daquele texto é o homem é o caçador e a mulher fica ali preparando a caça. Isso não diminui em nada, isso só remonta história pra gente. Então, se ele nasceu para caçar, mas se você vai lá, caça por ele. Se você vai lá e faz tudo. Se você não dá espaço para esse cuidado, ele vai para quem deixa esse espaço. Lá em casa é bem estabelecido. Marcelo já sabe. Eu brinco com ele, você casou, né, meu filho? E aí ele já sabe que é ele quem cuida, é ele quem decide. Como a pastora disse, é claro que a gente vai conversar. Porém, ele fala assim, bom, a gente já conversou. Eu falei, bom, eu já ponderei com você. Agora o que você vai decidir? Eu já olho para ele e fico esperando a resposta. Por quê? Porque a decisão familiar é dele. E tá tudo bem com isso. Então ele já se entende como alguém que precisa cuidar, né? E quando você não faz isso, aí você começa... Aí realmente ficam todos... Será que tá assim porque ninguém presta ou tá assim porque a gente foi... A mídia, né? A internet, ela foi te ensinando que ser feminista era algo diferente. Exatamente. Ser feminista é só você se colocar na sua posição de relevância e não aceitar que te diminua em função do ser mulher. Mas não te diz que pode tudo. Não, e não te diz que você pode diminuir o homem. Não diz isso. E porque a gente tem feito isso, né? Esse feminismo moderno diz o seguinte, o homem não serve pra nada, não serve de homem pra nada. Não. É ele quem decide, é ele quem vai à caça, é ele quem te dá o esteio. Então, seja submissa para que você tenha alguém, para que você, na hora que você canse, você saiba que você possa descansar. Sim. Né? Então, assim, e é muito interessante porque você tá vendo duas mulheres que não têm o estereótipo de que falariam assim, né? Não é? Mas é só sobre isso. Eu costumo brincar, né, com o povo lá, porque como eu tô à frente, né, da nossa comunidade, e pastora, presidente, falei assim, vocês acham o quê? Quem manda lá em casa? Eu falei assim, eu tenho um personal, eu tenho um pastor pra mim. Vocês têm, eu sou a pastora de todo mundo, mas eu tenho um pastor pra mim. Então, assim, eu tenho um marido. E mesmo que ele não esteja aqui no altar falando, né, até por conta do trabalho dele, mas a nossa vida como família, né, eu sou submissa. Olha, vai gerar polêmica esse podcast, hein? E eu falo isso no altar, eu falei, eu sou submissa a ele. Ele é o meu conselheiro, muitas vezes ele fala assim, baixa, para. Opa, não é assim, olha, calma. Ou então, né? Então, assim, eu tenho um cuidado. Então, assim, eu sou pastora da igreja. Sim. Mas pastora da minha vida eu tenho dois. Deus. Sim. Em primeiro lugar. E tenho meu esposo. Né? Então, e isso gera muita coisa. Porque às vezes as pessoas olham o nosso estereótipo liderando coisas, liderando rodas. Sim. Ou então quando eu liderava equipes, sendo gerente de equipes, enfim. Não, açaí não deve obedecer ninguém. Exato. Açaí não tem ninguém pra prestar conta. Não é bem assim não que é a coisa assim, acontece. Exatamente. Pelo contrário. Não sei o perfil, né, do teu marido. O meu marido, ele é quieto. Meu também. O que eu tenho de falar, né? Ele não. Eu chego em qualquer lugar e eu vou conversar, eu vou falar a ele. Mas ele é o meu... Ele é aquele que segura, né? Como é que a gente... E eu acredito que você vive assim em casa mesmo. A bússola, né? Aquela coisa assim... É aquele que vai dar o norte. Aquele assim... Opa, freia.
Opa, não, né? Aquela pessoa que vai te direcionar. Exatamente por a gente conviver tanto com liderança, conviver tanto com atitudes, com ações, ele é o freio. Sim. E a gente precisa desse freio. Precisa, né? Precisa, como você disse muito bem, né? Precisa quem pastoreia a gente. Isso aí. Precisa, a gente realmente, assim, até para que a gente esteja segura para fazer aquelas ações que a gente precisa no dia a dia, é necessário que você se coloque. E é muito interessante, eu percebo, né? E principalmente lá pelo Instagram, muitas mulheres solteiras ainda que estão procurando. Sim. Talvez o grande segredo, obviamente, né? E eu coloco porque eu casei há pouco tempo. Casei através de um aplicativo, olha que interessante, né? Quebrando outro tabu, Quebrando outro tabu. E aí, sabe, Bibi, mas nesse aplicativo tal que você fala, você deu sorte, porque só tem gente que quer coisas mais mundanas e tal. Mas será que você está comunicando certo? Será que a tua foto não está usada demais, passando outro recado? Isso é só comunicação, né? Então, assim... Porque a gente vai e bota uma foto no aplicativo desse toda sensualizada, quem que você vai atrair? Quem que você vai atrair? Quem quer aquela sensualidade. Exatamente. Não tem nada a ver com machismo ou feminismo, não tem nada a ver com que eu queira ser santo ou não. Não é sobre isso, não. É só sobre comunicação. Então, se a pessoa começa... Porque, por exemplo, gente, diálogo, já diz o nome. É de dois. Se a pessoa começa uma coisa que você não acha legal, é como a pastora disse. Aquela mesa você não senta. Então, ou você vai, se você gostou muito da pessoa, você vai conduzir para fora daquele diálogo. Exatamente. Ou a pessoa vai te acompanhar, ou você vai ter que estancar aquela conversa, porque você sabe que dali não sai muita coisa mais. Mas é realmente aquele firme propósito, né? Aquele firme propósito de saber o que você quer, o que você permite, quais são seus valores e, sobretudo, quem você quer encontrar. Ou o que você quer encontrar, né? E o contexto por trás do texto, ele é claro, ele já te diz. Tem gente que fala assim, ai, Bibi, eu fui, mas eu aceitei isso, aí deu errado. Eu falei, mas não tinha como dar certo. Exatamente. Né? Você não estabeleceu os seus limites. Teve gente que eu conheci e eu falava assim, não, olha, o que você quer? O que você quer e tal, né? Eu falei, olha, eu tô aqui porque eu quero um namoro sério, eu quero casar e quero ter mais um filho. Já foi logo dando todas essas saía cartas, correndo. Né? Imagino. E tá tudo bem com isso. É claro que você pode... E eu sabia que eu podia namorar e aquilo podia não prosperar. Sim. Mas a pessoa que já vinha não querendo namorar, ela nem ficava. Exatamente. Né? Uma coisa é você iniciar uma coisa legal e não dar certo. Tá todo mundo. Porque isso pode acontecer. Pode acontecer. Outra coisa é você, não, então você não quer nada demais, nem eu, mas eu vou mudar a mentalidade do outro. Muita gente já pensa, não, eu vou começar do jeito que tá, mas depois lá na frente eu mudo. Não muda, não. Não muda, porque o contrato já foi estabelecido. Isso aí. O outro já disse o que ele quer. Sim. Então depois você não pode se surpreender por uma coisa que só você achou que ia mudar. Sim. Pode acontecer de mudar? Pode, mas é muito raro. O contrato, ele é estabelecido no momento. E eu falava logo assim, então, eu quero casar. A pessoa, claro que tinha gente que saía correndo. Você é maluca mesmo, tá desesperada, vai-se embora. E tá tudo bem com assim, isso. Não, mas pode ir embora mesmo. Mas talvez... É pra ir. É pra ir, inclusive não fica. É pra isso, né? Então, você vai estabelecendo contratos pela vida, né? A comunicação, ela serve pra isso também. Não é pra você mentir. Exatamente. Não é pra você ser super boazinha, depois meu marido já sabia que eu era chata, né? Porque às vezes a gente fala demais. Até porque eu fico pensando nisso. Mulheres com personalidade fortes é mais complicado. Se você esconder isso no início, a pessoa não fica depois. Não aguenta, não. Né? Não aguenta. Então, você tem que ser logo quem é de primeiro. Então, comunicação é só sobre verdade. É claro que a gente vai aprendendo a flexibilizar. Sim. A gente vai aprendendo a ceder. A ceder. Um pouco, né? Sim. É uma construção. Porém... Diferente de anular. Diferente de anular. Completamente. Ceder é diferente de anular. Totalmente. Né? Ceder é você perceber que, de repente, a ponderação do outro cabia. E é sempre para engrandecer, né? Exatamente. Não é ceder para diminuir, isso não é cessão, isso é anulação, crescer, né? Que as pessoas confundem muito, Confundem. Né? Tem gente que fala assim, mas eu cedi. Não, você não cedeu, você se calou, é diferente. Ceder é quando você percebe que a pessoa tá falando para te engrandecer. Exatamente. Teve momentos que o Marcelo não falou na hora, mas ele falou depois. Ele falou, eu acho que você não devia ter falado tanto. E eu entendi que era pra minha proteção. E aí eu falei, realmente você tá certo. Pois é. Né? E aí é diferente. É diferente, né? Não, você não devia ter falado muito que você apareceu demais. Não é sobre isso. Você sabia que a gente tá quase 1 hora? Sério? Ih, nem parei. 1 hora! 60 minutos. E
E aí teria papo. Imagina, junta duas assim que falam bastante. Nossa Senhora, mas foi uma delícia, Não é? uma delícia. Mas assim, eu queria... a gente tá, né, migrando para 60 minutos, a gente sabe que você comunicadora tem aquele tempo que as pessoas, Sim. né? A gente pode até marcar outro depois, outro bate e volta, mas assim... A Bibi hoje, né? A Bianca hoje. A situação da Bianca hoje, 2024, os planos, né? Em que momento que você está hoje? O teu Instagram está crescendo, né? Sim. Você abriu ali um canal de comunicação versátil, né? Versátil, Fora da caixa. E ali você encontra opiniões divergentes, diferentes, Sim. que não tem a ver também com a sua profissão. Não. Porque aquele ali é um canal criado para as pessoas exporem ideias e realmente Sim. forçar as pessoas a pensarem fora da caixa. Fora da caixa. Independente do que quem tá ali concorde ou não tem a ver com concordar ou discordar. Sim. Tem a ver com expressar opinião. Exato. Fala um pouquinho desse Instagram e como que você tá hoje. O que você, né, quais são aquilo que Deus tem colocado no teu coração para esse ano de 2024? Porque eu falo isso... Porque às vezes eles falam assim, o que você quer? Não, aquilo que Deus tem colocado. Porque Sim. você viveu por propósito, né, hoje. Sim. Então, o que Deus tem colocado? Bom, o Instagram é o @bibinobo. Ele é muito versátil, às vezes eu tô brincando, às vezes a gente para falar coisa séria. E principalmente é para ouvir as pessoas também. E normalmente a gente consegue trocar muito e levar aconselhamentos através da comunicação. Então, aconselhamentos não, porque eu não digo, né, se tá certo ou se tá errado, mas é colocar você para pensar, né? Direções. Fora, de repente, da perspectiva que você estava pensando. Sim. E é perceber que é sempre outra ótica que, de repente, você não viu. Então, o Instagram é para isso, mas às vezes é muito divertido. Enfim, às vezes tem coisas que só são relaxantes, né? E para 2024, eu realmente ainda tô deixando Papai do Céu agir, né? Ou seja, se for da vontade dele que a gente concorra, por exemplo, ao pleito eleitoral, isso não é um fato ainda. Tinha gente que me perguntava assim antes, você vem? E eu falava firmemente, não, eu não venho. Esse ano, eu por enquanto, não. Sim. Mas se Deus preparar o caminho, eu vou seguir a direção que ele pedir. Tem gente que fala assim, né, pode ver lá na frente e fala assim, tá vendo, veio. Tá, mas se eu vim, eu não vou me preocupar, se eu vier, né, eu não vou me preocupar com isso. Aí foi porque Deus quis. Nesse momento eu digo que não. Porém, eu não fecho a porta. Então, 2024, tá entregue. Nesse momento, a gente está fazendo algumas consultorias políticas que a gente acredita que vai avançar. E espero que, se for pro bem da cidade, avancem da maneira que eu imagino, né? Então, a gente está em aberto nesse sentido. E quando eu digo isso, eu digo sem o menor medo de estar sendo leviana ou de estar sendo parcial. É assim, nesse momento a gente ainda está em aberto, pensando em primeiro lugar de como vai ser para a família essa situação, porque a situação de exposição é sempre uma situação muito complexa. É verdade. Né? E a gente precisa, como eu disse, a minha prioridade hoje é a família. E em segundo movimento, a gente precisa entender se concorrer vai ser para nos edificar e para edificar um número grande de pessoas também através daquilo que a gente acredita. E eu digo firmemente a você agora e digo a você aí de casa. Eu espero que, se não for para cumprir propósito, Deus não deixe. E se você me ver lá na frente concorrendo, você pode ter certeza absoluta que foi Ele quem permitiu. E eu acho que não tem nada que eu possa te dizer que seja mais verdadeiro que isso. Top. E pra gente terminar, queria que você trouxesse uma palavra para aquela mulher que tá em casa, sentada, cheia de moletom, assim, sem propósito de vida, né? Assim como você ressignificou. Porque sem propósito você nunca foi. Sim, mas você ressignificou o seu propósito para dentro daquilo que, né, você acreditava que era um caminho. Mas existem muitas mulheres que estão sentadas aí e que olham para a comunicadora, para a Bibi, né, para Bianca, para essa mulher que está aí arrumada, que está ali entregando tudo para Deus, mas ela está assim, não tem jeito para mim. Uma mulher que reconstruiu sua família, que, né, teve o seu sonho de ter o segundo filho, Sim. né? Mas tem muitas mulheres que olham e elas não conseguem. É verdade. Né? Então, assim, que conselho que você daria para essa mulher que está ali? E pode ser que esteja um homem também, porque muitos homens se inspiram naquilo que a gente tem feito. Sim. Homens solteiros, homens até casados que estão com uma esposa que ele precisa ajudar. Porque ele vê que ela tá ali perdida na depressão ou sem propósito e ele quer ajudar a sua esposa. Sim. O que você falaria para esse público? Bom, olhando para aquela câmera ali.
como eu te disse, né, algumas passagens para mim foram muito fortes. E eu vou voltar em Ezequiel 47. Às vezes a gente está com água no tornozelo. Significa dizer, e para mim significou isso, que eu achava que tinha que ser um passo muito largo, quando na verdade eu só precisava dar o primeiro passo. Então eu também tenho as minhas inseguranças, eu também tenho dúvidas, eu também às vezes acho que estou fazendo errado. Porém, eu entendi que eu preciso dar mais um passo porque está raso ainda. Então, quando você olhar a Bianca ou a pastora Gabriela, mas agora está falando para muita gente, tem um grande propósito, pensa que teu propósito primeiro é com o seu esposo. Depois ele vai ser com a pessoa que você convive, com a sua família. É sempre um de cada vez e olhando para dentro. Porque quando você pensa, né? Porque às vezes a gente pensa primeiro em quem a gente ama do que pensa pra gente. Faz isso um exercício, então. Pensa que você precisa entregar o melhor pra eles. E aí começa... Porque assim, todo primeiro legado, toda primeira construção começa no ambiente que você vive. Tem gente que quer salvar o mundo, mas não pensa em casa. Mas deixa a casa suja e vai salvar o mundo do outro. Não é sobre isso. Bom, primeiro é o meu templo. E o meu templo sou eu. Depois é a minha casa. E aí, a partir daí, eu começo outras construções. Então, não acho que o gramado... Às vezes o gramado do outro é muito verde, né? Porque não tem muita festa lá. Então, assim, aí o gramado está intocado. Não é sobre gramado bonito que a gente precisa. A gente precisa de gramado pisado. Sim. A gente precisa de gramado que precisa parar. Então, a vida do outro, ela não é perfeita. Assim como a sua também não é. Mas sabe o que acontece? É possível a partir do momento que você deixa de olhar para o outro e olha para você. Né? E aí quando você olha para você, você consegue enxergar aquilo que na verdade você não estava vendo, que são as suas qualidades, que é quem você é, que é aquela comidinha gostosa que você não está com vontade de fazer, mas você faz pro seu marido, é aquela casa que você arruma, né? E tudo isso constrói, remonta quem a gente é e quem a gente precisa ser. Deixa o Espírito Santo entrar. E eu acho que é sobre isso. E eu falo com vocês com um estereótipo de quem também, né, não tem essa vivência da igreja. E muita gente fala, eu já falei isso com vocês, a gente fala assim, mas você lê a Bíblia? Você fala tanto em Deus assim, eu nem sabia. Você só errou. Só não me conhece. Só não me conhece. E tá tudo bem com isso, né? Então, assim, mas eu também só me permiti falar mais e ser, inclusive, julgada por isso... Porque eu percebi que o propósito não é meu. Então, tá tudo bem se você acha que eu não deveria. Tá tudo bem. Não é que a gente não vive em sociedade, não se preocupe. É claro que eu me preocupo, mas eu percebo o seguinte. Eu vou viver a minha essência. Quem vier e quem estiver nesse propósito vai vir comigo. E quem não tiver, não é que esteja errado. Vai viver outros propósitos e tá tudo bem com isso. Mas começa com o primeiro passo. Faz igual... É o primeiro passo. Depois você chega em águas profundas. Mas sem o primeiro passo, você não sai do lugar, né? Top! Bora lá. Bianca! Muito obrigada. Eu queria te agradecer. Foi top demais. A gente vai olhar pra aquela câmera lá, dar um tchauzinho. Isso. Então, gente, beijo grande. Muito obrigada. Muito obrigada por ter me recebido, por terem me escutado. E é isso. Foi muito top obrigada. Demais, gente. Beijo.